Oi, oitavo ano. Hoje nós vamos estar falando que hábitos saudáveis são importantes para o desenvolvimento do nosso corpo. É o capítulo 22 do livro de vocês, é a página 204. Pega a apostila de vocês para vocês acompanharem junto comigo. A célula converte os nutrientes em energia. O ser humano, ele precisa se alimentar, ele precisa ingerir alimentos para que as funções celulares, as células sejam mantidas, as funções das células sejam mantidas. Ao contrário das plantas, nós somos seres heterótrofos, ou seja, nós somos incapazes de produzir os nossos próprios nutrientes. Nós temos que adquirir eles de alguma outra forma, tá? Primeiro nós temos os lipídios. Os lipídios, eles são moléculas incapazes de se dissolver na água, sendo por isso chamadas de hidrofóbicas. Além de funcionarem como reserva secundária de energia, a camada de lipídios localizada sobre a pele, que a gente chama de tecido adiposo, funciona como um isolante térmico, que auxilia na manutenção da temperatura dos animais e protege até mesmo o indivíduo do frio. Os lipídios, eles podem ser classificados em tipos distintos. Os glicerídeos, que funcionam como reserva de energia para o nosso corpo. Os triglicerídeos, formados por 3 glicerídeos unidos a uma molécula de glicerol. Os fosfolipídios, que têm a função estrutural e são as moléculas que formam a membrana plasmática das células. Os cerídeos, que são lipídios bem simples, exemplificados pelas ceras. Os carotenoides, que por sua vez são pigmentos encontrados na natureza, que conferem a tonalidade, que variam de cor alaranjada e amarelada. Os esteroides são um grupo de lipídios que eles são essenciais na reprodução humana, pois formam hormônios sexuais como a testosterona, o estrogênio e a progesterona. O principal esteroide do nosso corpo é o colesterol. Obtemos o colesterol de 2 formas bem distintas, ou por via endógena, ou seja, produzida pelo nosso fígado, né? Nós mesmos produzimos, ou via exógena, tá? Quando eu falo endógena, dentro. Quando eu falo exógena, fora. Então, de fora para dentro, alimento. Endógena é de dentro. De dentro é o fígado que produz. O colesterol, ele é carregado no sangue por meio de proteínas, que a gente denomina de lipoproteínas. Elas possuem uma massa, denominando peso molecular, que pode ser grande ou pequeno, originando as moléculas de HDL, alta intensidade, e o LDL. O HDL é o que todo mundo costuma chamar de colesterol bom. Ele leva as moléculas do colesterol do fígado, ou seja, as retira do sangue, enquanto o LDL, que é o colesterol ruim, ele leva as moléculas de colesterol do fígado para o corpo. Portanto, ela leva para os sangues. E isso contribui para o acúmulo de colesterol nos vasos sanguíneos. O que a gente sabe que é prejudicial, porque pode entupir alguma veia, alguma artéria dos nossos vasos sanguíneos. Desculpem. Agora, aqui eu mostrei a imagem para vocês dos lipídios, onde a gente tem vários alimentos que têm o lipídio, que a gente pode ingerir de uma forma saudável, de uma forma tranquila. Nós temos o carboidrato, que muitos tratam como vilão, mas nem sempre é vilão, tá? Eles são compostos fundamentais para o funcionamento do nosso corpo, porque são a fonte de energia primária, ou seja, a primeira fonte que o nosso corpo ele quer consumir são dos carboidratos, tá? O corpo ele utiliza primeiro os carboidratos para obtenção de energia, para o nosso corpo continuar se movimentando. As nossas células precisam dessa energia. Elas são a fonte energética preferida que o nosso corpo tem, tá? Exceção do mel, tirando o mel, todos os alimentos naturais ricos em carboidratos são de origem vegetal. Além de gerar energia, o carboidrato também possui função estrutural, pois formam partes importantes no corpo de alguns seres vivos. A celulose forma a parede celular das células vegetais e águas, e a quitina, o esqueleto externo dos astrópodes
e a parede celular dos fungos. Aqui tem um exemplo de alguns alimentos ricos em carboidratos. Proteínas. As proteínas, elas são moléculas grandes formadas pela união de várias outras menores, que a gente chama de aminoácido. Sua principal função, ela é estrutural, ela é química, tá? Os anticorpos são proteínas de defesas que protegem o nosso organismo contra agentes causadores de doença. A proteína hemoglobina, por sua vez, presente nas hemácias do sangue, é responsável pelo transporte de gases na respiração. As enzimas também são proteínas especiais. Elas são responsáveis pela aceleração das reações químicas que ocorrem no interior do nosso corpo. Encontram-se disponíveis na natureza apenas 20 tipos diferentes de aminoácidos para a construção de proteínas. E mesmo assim, existem milhões de proteínas diferentes que os seres vivos são capazes de produzir. Os aminoácidos, eles são divididos em essenciais, quando o organismo não é capaz de sintetizá-los, e os não essenciais, quando o próprio organismo pode realizar essa síntese. Aqui a gente tem uma foto com alguns tipos de proteínas. Proteína a gente encontra muito mais em carnes, né, brancas, vermelhas, carne de porco, carne de vaca, de boi, peixe. As proteínas são ricas exatamente nesses alimentos. Agora nós vamos falar um pouquinho das vitaminas. Sem as vitaminas, diversos órgãos do nosso corpo podem ter o seu funcionamento prejudicado, acarretando o adoecimento do nosso corpo. Isso faz com que vitaminas assumam uma função que regula, pois eles controlam e regulam a atividade celular. Aqui a gente tem uma foto com principais vitaminas que a gente pode ingerir. Eu vou falar para vocês alguma delas. A vitamina A, ela tem um papel muito importante, tá? Ela atua na manutenção do tecido epitelial, ou seja, da pele. Ela auxilia a renovação da pele. A sua carência leva a um problema de visão, chegando até a cegueira noturna, que faz com que a pessoa sinta dificuldade ao enxergar em ambientes pouco iluminados, além de contribuir para o ressecamento da pele. Essa vitamina ela pode ser encontrada em hortaliças de coloração verde escura, vegetais de coloração alaranjada, leite e derivados de fígado. Essa vitamina, a cenoura é rica em vitamina A, muito rica. A abóbora é muito rica em vitamina A. Essa vitamina A, ela protege a nossa pele, ela auxilia a nossa pele na renovação, porque muitas das vezes a gente fica exposto ao sol e a nossa pele ela não está preparada para receber tantos raios solares. Essa vitamina A, ela contribui exatamente isso. Vitamina D participa na absorção intestinal do cálcio. Ela é fundamental para que o bebê possa absorver o cálcio presente no leite materno para formar no esqueleto, para formar o seu próprio esqueleto. Os idosos mais propensos à osteoporose, que é uma doença que causa problema nos ossos, uma fraqueza nos ossos, eles também precisam dessa vitamina. A síntese, a produção dessa vitamina, ela é ativada pelos raios UV do sol. Por isso, recomenda-se a exposição do sol durante 15 a 20 minutos, pelos horários entre 10 da manhã e 16 horas. A gente pega o bebezinho e coloca lá exatamente os 15 a 20 minutos. Para quê? Para ativar essa síntese, tá? Dos raios e produzir a vitamina D. A carência dessa vitamina causa raquitismo em crianças e osteoporose em adultos e idosos. Ela pode ser encontrada no leite, no salmão, derivados de peixe, atum, gema de ovo. Vitamina E. A vitamina E, ela atua como antioxidante. O que isso quer dizer? Ela elimina do nosso corpo algumas substâncias químicas que são nocivas, tá? À nossa saúde, que a gente chama de radicais livres, reduz os riscos de doenças degenerativas, cardiovasculares e cerebrais, tá? Cardiovasculares vocês já entendem, né? Se refere à vaso sanguíneo, e cerebrais ao nosso cérebro. Sua carência
Sua carência, mesmo rara, pode incluir sintomas relacionados à esterilidade masculina e problemas no sistema nervoso. Nós encontramos a vitamina E em óleos vegetais, nozes, amendoim, amêndoas. Esses são ricos em vitamina E. A vitamina K, ela é importante para a coagulação do sangue. Desse modo, tendo a falta dele, pode causar hemorragia. Vocês já perceberam quando vocês têm um cortezinho na mão e sai um pouquinho de sangue, depois o sangue ele fica como se fosse pisado, ele fica todo juntinho, durinho? Isso é que a gente chama de coagulação. A vitamina K ela é responsável por isso, tá? Essa vitamina ela é produzida pelas bactérias presentes no nosso intestino, além de ser encontrada também em verduras, legumes, como brócolis, couve-flor, couve, espinafre, alface. Esses legumes bem verdes. Quanto mais verdes, mais essa vitamina K tem. Vitaminas do complexo B. Essa vitamina, ela existe de diversas formas, tá? A gente coloca como complexo B porque tem B1, B2, B12, B11. Por isso que a gente chama vitamina do complexo B. É como se ela tivesse uma família, uma renca de famílias, tá? E elas regulam uma determinada função. As vitaminas, por exemplo, B1, B2, B3 e B5, elas participam ativamente do processo de respiração celular, o que permite a produção de energia utilizada pelas células. Já a vitamina B9 ou ácido fólico auxilia na manutenção do sistema nervoso, imunológico e circulatório, sendo muito importante para o desenvolvimento embrionário. Já a vitamina B12, ela atua nos processos de renovação da célula do corpo, inclusive das hemácias. A falta dessa vitamina, ela provoca anemia, e essas vitaminas do complexo B, elas podem ser encontradas nos seguintes alimentos: fígado, carne de porco, legume, verdura, grão, leite e seus derivados. A vitamina C. A vitamina C ela é muito importante na síntese do colágeno, na quebra desse colágeno, principalmente do nosso tecido conjuntivo e nas paredes capilares sanguíneas, ou seja, aquela parede que reveste o nosso vaso sanguíneo. Possui ação antioxidante e atua no fortalecimento do sistema imunológico. A baixa ingestão dessa vitamina C leva à doença que causa sangramento na pele e na gengiva, fraqueza e até dificuldade na cicatrização de algumas feridas. A vitamina C ela está presente no brócolis e em frutas cítricas. O que são frutas cítricas? São aquelas frutas um pouquinho mais ácidas, que a gente chama até de azedinha. São as laranjas, limão, abacaxi, caju, goiaba, maçã. No pimentão também existe e até mesmo no tomate. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os sais minerais. Os sais minerais são elementos inorgânicos que o nosso corpo precisa em quantidade específica, dependendo de cada sal mineral, para manter o corpo em funcionamento. A sua carência no organismo, ele afeta o metabolismo e pode levar inclusive à morte. Eu vou falar de algum deles para vocês. Primeiro, do cálcio. Ele participa da formação do esqueleto, do nosso osso, da nossa dentição, da coagulação sanguínea e no processo da contração muscular. O cálcio ele pode ser encontrado no leite, na gema, em verduras, folhas verdes, e essa falta de cálcio o indivíduo pode adquirir a osteoporose, que é aquela doença que eu falei para vocês, que causa inclusive a quebra dos nossos ossos. Outro sal mineral é o fósforo, tá? Ele também atua na composição dos ossos e no dente, além de ser um dos componentes formadores do nosso DNA e do nosso RNA, e participa na geração de energia. Ele pode também ser encontrado nos derivados de leite, cereais, ovos e pão. Aqui tem até um Pzinho, só para vocês identificarem. É P de fósforo na tabela periódica, que isso vocês vão ver em química. Ca é o cálcio também na tabela periódica. Agora eu vou falar para vocês do sódio e do potássio. Eles se relacionam com o funcionamento dos neurônios
e dos músculos. Além disso, eles exercem o controle da quantidade de água adquirida e eliminada pelo corpo. O teor de sódio no sangue regula a pressão sanguínea. O sódio ele pode ser obtido em sal de cozinha, queijo, leite, ovo. O potássio ele já pode ser encontrado nas frutas e nos cereais, na azeitona. Pode levar à hipertensão, ou seja, um aumento da pressão arterial. Essa daqui é o símbolozinho do potássio, tá? E o cloro? O cloro, ele forma o ácido clorídrico no estômago. Ele nos ajuda na nossa digestão. A falta desse cloro, ele pode dificultar a ocorrência no nosso processo digestivo, na quebra de enzimas, na quebra de moléculas. O ferro ele é importantíssimo. Ele tem a formação da sua molécula de hemoglobina, pigmento vermelho, ele está presente nas nossas hemácias e ele é responsável pelo transporte de gases no sangue. Ele é encontrado em alimentos como fígado, carne vermelha, gema de ovo, vegetais de folhas verdes, beterraba e feijão. A carência do ferro, ele causa anemia, que tem como sintoma fraqueza, cansaço, dificuldade de respirar e até mesmo mal-estar. Aqui tem alguns alimentos que vocês podem verificar que possuem esse ferro. Ferro, Fe, na tabela periódica. O flúor, ele forma o esmalte do dente, que tem a proteção do dente contra as cáries dentárias. Ele é encontrado principalmente na água fluorada, frutos do mar e no fígado. A sua carência pode provocar cáries. Então o flúor, ele é aquela capinha que protege o nosso dente contra a cárie, tá? É um dos sais minerais. Iodo, ele é um elemento crucial para o funcionamento da glândula da tireoide. O iodo, ele pode ser naturalmente encontrado em frutos do mar, artificialmente no sal de cozinha. Quando há carência desse iodo, ocorre uma doença que a gente chama de bóstolo endêmico, que ele caracteriza a inflamação na glândula da tireoide, podendo ter algumas alterações no nosso corpo, como aumento ou perda de peso, tá? O que a atividade física ela pode estar ajudando a gente, auxiliando na nossa saúde e até mesmo no carboidrato, nos lipídios e nos sais minerais. A prática de exercício físico, ela beneficia o corpo e a mente. Durante a execução dos movimentos corporais, o sistema cardiovascular, respiratório e muscular, eles funcionam com a maior intensidade e os resultados são fundamentais para a melhoria da qualidade de vida. Os benefícios vão muito além de manter a forma física, não é somente um corpo bonito. As vantagens para a saúde estão na redução do risco de desenvolvimento de hipertensão, doenças cardíacas, acidente vascular cerebral, que a gente diz que é o AVC, o AVE, diabetes, diversos tipos de câncer e até mesmo a depressão. Além disso, a atividade física fortalece o osso, o músculo, reduz a ansiedade, o estresse e melhora a disposição e estimula, claro, também o convívio social. Um estudo recente indica que ainda tem pessoas que praticam atividades físicas e se sentem mais felizes, produtivas quando comparadas às pessoas sedentárias. O estado de felicidade é decorrente do aumento da liberação de substâncias nos neurônios, que a gente chama dos neurotransmissores, durante o exercício. 2 neurotransmissores envolvidos nessa sensação de bem-estar são a serotonina e a endorfina, que elas são responsáveis pelo aumento de sensação da felicidade durante e após uma prática de atividade física. Então, nesse capítulo, eu basicamente falei para vocês o que a gente tem no nosso corpo, o que a gente precisa adquirir no alimento para que o nosso corpo tenha energia para produzir alguma atividade ou até mesmo a pensar, a exercitar, a caminhar, ao falar. A gente precisa de energia. Nosso corpo é uma máquina, ele precisa de algum alimento, de algum combustível para continuar em movimento, em funcionamento. Esses alimentos que eu falei para vocês, tanto os lipídios, as proteínas, os carboidratos e os sais minerais, eles são importantes, mas sempre na medida certa, sempre nas quantidades certas, sempre ingerindo da forma certa.
Espero que vocês tenham entendido esse capítulo. Tenham uma ótima semana. Não deixe de fazer os exercícios. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.